Olá, queridos amigos, a paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora. Eu me chamo Renata, E mais uma vez eu gostaria de estar aqui partilhando com vocês sobre Minutos com Deus. Nesse livro de Gênesis tem sido assim uma bênção maravilhosa falar dele. E hoje eu queria falar com vocês de um episódio que acontece lá no capítulo 13 de Gênesis, onde a gente vai ver que Abraão ele se separa do seu sobrinho Ló. A gente vê que eles começam uma jornada juntos, E no decorrer da caminhada, o que acontece? Os rebanhos dos dois se tornam numerosos demais e eles começam a brigar por território. E aí, vendo aquela situação, Abraão achou melhor que eles não caminhassem juntos para manter uma boa convivência. Às vezes é melhor que a gente se separe do que a gente fique junto e cause problemas, E aí ele foi e pensou nisso, então é melhor que a gente se separe, porque assim a gente continua mantendo o vínculo familiar. Porque se a gente continuar junto, do jeito que as coisas estão, daqui a pouco nem mais isso. Eu acho interessante isso, porque isso nos mostra primeiramente que a gente tem limites, E a gente tem limites que precisam ser respeitados. Abraão e Ló, naquele momento, estavam diante dos seus limites humanos. E para que não se ultrapassassem os limites deles, eles acharam melhor que eles se afastassem naquele momento para que eles pudessem continuar unidos. Porque se eles ficassem juntos, naquele momento, eles poderiam causar uma desunião para sempre, digamos assim. E a gente às vezes não respeita os nossos limites. A gente quer forçar além das nossas forças. A gente acha que a gente dá conta. A gente acha que a gente pode. E a gente vai dando murro em ponta de faca e às vezes a gente se atropela, se fere. Eu digo isso por mim mesma. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma natureza colérica, sanguínea, e eu reconheço os meus limites. Existem horas que a minha vontade é de extrapolar, gente, meu temperamento, é de matar digamos assim. E isso com todo mundo, sabe? É um defeito meu, é algo que eu tenho na minha personalidade, que eu preciso trabalhar ela em Jesus, mas eu reconheço meu limite. E assim como Abraão e Ló, naquele momento, a gente tem um limite aqui que precisa ser respeitado, eu aprendi a respeitar o meu. Então, às vezes, para que eu não fale demais, para que eu não me altere demais, para que eu não haja de um jeito errado com o outro, então, às vezes eu prefiro me calar, às vezes eu prefiro não estar perto, às vezes eu prefiro me ausentar, até o momento que eu possa realmente estar. Eu acho que isso é um ponto importante que a gente precisa saber, se conhecer para se respeitar. Isso também é ser cristão, quando eu não atento contra aquilo que realmente eu sou capaz, Porque a gente está em processo de santidade, nós não somos santos. A gente vai estar brigando até o céu para chegar no nível de santidade. Então eu preciso entender até onde dá e onde não dá. Se você está num embate com uma pessoa, numa discussão, e você sabe que você está perdendo o controle, você está saindo do eixo, você está saindo do propósito, cala, é hora da gente calar, se recolher, e na hora certa eu volto a falar desse assunto. Na hora certa a gente volta a conversar, para que a gente não perca a razão daquilo que é certo e a gente acaba se ferindo. O que acontece é que a gente às vezes não respeita os nossos limites, a gente não consegue enxergar até onde eu estou agindo no espírito, até onde é minha carne, e aí eu vou me extrapolando, e quando a gente vai ver, a gente está trazendo feridas, causando feridas, está se magoando, está fazendo inimizade, está causando divisão dentro da nossa própria família, porque eu não aprendi a respeitar o meu limite e tampouco o limite do outro. Porque da mesma forma que eu tenho limite, o outro também tem limite. Então a gente precisa se conhecer, se respeitar para entender até que ponto, sabe, eu posso ir e até que ponto eu preciso recuar. Porque saber os limites é saber recuar. E Abraão e Ló, naquele momento, eles entenderam que eles estavam diante de um limite. E se as coisas continuassem diante daquele embate, eles iam acabar se separando definitivamente, que não era a intenção de Abraão. Ló era seu sobrinho, e ele não queria uma inimizade familiar, muito pelo contrário, ele queria que eles continuassem vivendo bem em harmonia. Então, juntos não dá, separado a gente dá, Então, eles optaram para que cada um tivesse um terreno. E aí, Abraão, ele deixou com que Ló escolhesse o melhor terreno, Mesmo Abraão sendo dono das coisas, de tudo, ele permitiu que o seu sobrinho escolhesse o melhor terreno, o melhor lugar, e ele ficaria com o que sobrasse. Aí a gente vê 2 pontos. O primeiro eu vejo Abraão na sabedoria de reconhecer os limites. E no segundo eu vejo uma omissão de Abraão. Quando, para não entrar naquilo que é o embate justo, eu prefiro me omitir, eu aceito qualquer coisa para não entrar naquilo que realmente deveria entrar. Renato, por que você está falando com isso?
Abraão, ele aceitou com que Ló escolhesse o melhor terreno e ele ficasse com o que seria o pior. Só que, na verdade, a gente vai ver que depois Abraão acabou ficando com a melhor parte, porque onde Deus falou que aonde ele pisasse a planta dos pés, ele ia ser abençoado, não é verdade? E assim foi. E o que acabou acontecendo foi que Ló escolheu um lugar bem ruim, na verdade, né? Um lugar que a gente conhece muito bem, né? Sodoma e Gomorra, né? Ali próximo, né? Ele escolheu ficar nessas cidades, né? Para que ele ali estabelecesse um lugar, mesmo sabendo que era um terreno de ímpios, né, que tinha todas as coisas erradas, foi a opção dele, né, ele escolheu ficar ali. E Abraão com a sua omissão, para não entrar numa briga. Muitas das vezes nós, diante das coisas de Deus, a gente tem a opção de escolha. Escolher pelo certo, escolher pelo justo, na verdade. Se Abraão escolhesse o melhor terreno, se Abraão quisesse o melhor lugar, ele estava fazendo justo, afinal, né, ele tinha esse direito. Mas às vezes, gente, para não fazer uma discussão, eu não tô querendo falar aqui de discussão, de discutir, de bate-boca, não. O que eu tô querendo falar aqui é que muitas das vezes na nossa vida, nós somos testados, nós somos inclinados, né? Vem situações na nossa vida em que a gente tem que fazer uma escolha. Uma escolha por ser de Deus. Uma escolha por melhor. Uma escolha por mostrar quem você é. Uma escolha de escolher pelo bem, escolher pelo justo. Mas, para que as pessoas não fiquem me olhando torto, para que as pessoas não comecem a ter preconceitos, para que as pessoas não me recriminem, eu vou ficar por aqui mesmo, eu vou me socializando por aqui, eu vou dando jeitinho por aqui, vou ficando no melhor lugar e eu me omito. Aqui o que eu quero trazer dessa palavra é no sentido de omissão da minha fé, é no sentido de omissão da minha verdade cristã, é no sentido de omissão daquilo que é meu compromisso com Deus. Então Abraão, naquele lugar, naquela hora, ele poderia, uma vez que ele reconheceu os limites, os dois entraram em comum acordo, ele poderia não ter se omitido, mas ele deixou para lá, para evitar confusão, para evitar mais embate, né, por meio de uma paz, então eu me omiti. E às vezes a gente tem feito isso, não por confrontos, porque realmente existem confrontos que a gente precisa evitar, mas existem confrontos que a gente tem que enfrentar. E esses confrontos é com a gente mesmo, muitas das vezes. Mas a gente prefere, não, tá cômodo aquilo. Deixa aquilo. Deixa quieto. Deixa do jeito que tá. Então que nessa manhã o Senhor ele possa tocar lá dentro do seu coração. E primeiro te ensinar você a reconhecer os seus limites. Saber até onde você pode e onde você não pode. E em segundo lugar, fazer com que você tenha coragem de uma vez conhecendo seus limites, você se confrontar. Confrontar em algumas situações em que você poderia sim fazer mais e você não ter feito. Em que você poderia mais ser o rosto de Jesus e você não tem feito. Em que você poderia fazer escolhas assertivas, mas você tem escolhido o melhor para evitar talvez não ser julgado por estar na igreja, por ser beato, porque a gente sabe como é que é a sociedade, né? E às vezes a gente vai se conformando, deixa quieto para não assumir tanto compromisso, porque senão daqui a pouco eu tenho que me envolver e é melhor não. Deixa do jeito que tá cômodo, tá bom, tá tranquilo, deixa assim como tá, né? E aí quantas vezes a gente vai perdendo a possibilidade de se envolver mais naquilo que Deus quer com a gente, com esse pensamento de deixa como tá, da minha omissão da minha fé, na omissão do meu cristianismo, na omissão de fazer a vontade de Deus realmente acontecer na minha vida. Então reflete hoje sobre os seus limites e sobre aquilo que você poderia fazer na sua vida para permitir verdadeiramente fazer as escolhas certas, não por comodismo, mas por permissão para que Deus ele possa te levar a águas mais profundas e que você faça a escolha da melhor parte, do melhor terreno que Deus tenha reservado na sua vida. Um beijo e até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.